que tem acontecido ultimamente? Nós temos vivendo tempos de ecumenismo, de sincretismo religioso, né? São aquelas celebrações religiosas em que todas as religiões são bem-vindas ao mesmo tempo, em uma mesma celebração, né? Um sincretismo religioso, essa mistura das religiões em que tudo pode, tudo está certo, em que você entender Deus ou deuses da sua maneira, da forma que você acredita que é o correto, não tem problema, e que isso aí é normal e que isso é saudável. Então, a gente vai passar para essa mensagem, cujo título é Não construa bezerros de ouro. E se você acredita que esse tema não tem nada com você, não tem nada a ver com a sua vida, se você é alguém que não constrói bezerros de ouro ao longo da sua vida, eu fico muito feliz por você. Eu acredito que nós devemos nos inspirar em você. Você é alguém que realmente tem um entendimento melhor. Mas mesmo o povo que caminhava no deserto, em um determinado momento, construiu um bezerro de ouro. Então seria natural que eles, mesmo depois de terem visto tudo o que viram, e terem vivido tudo o que viveram, terem balançado e criado esse bezerro de ouro, é natural e é possível e é plenamente inteligível, né? Nós podemos compreender que nós também façamos isso em um determinado momento, se não estivermos vivendo e vigilantes na palavra de Deus. O texto base, então, como já ficou muito claro, é o texto de Êxodo 32, de 1 a 18. Eu mesmo vou fazer a leitura do texto, vai ser projetado, mas eu vou fazer a leitura aqui. Diz assim o texto: O povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça por nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Estou ajustando o meu cronômetro aqui, irmãos, para eu não passar do tempo que foi proposto. E respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o meu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é muito obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há barulho de guerra no acampamento. E respondeu Moisés: Não é canto de vitória nem de derrota, mas ouço o som de canções. Qual era o contexto aqui? Relembrando, o povo
havia sido libertado do Egito e estava no deserto. Moisés subiu o monte Sinai, onde receberia diretamente de Deus, posteriormente, as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés ficou lá por cerca de 40 dias. Diante dessa demora de 40 dias de Moisés, o povo passou a se sentir abandonado por Moisés e, consequentemente, abandonado por Deus. Esse povo havia feito uma aliança com Deus que proibia imagens e ídolos, como nós podemos ver em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pois bem, mesmo assim, fizeram um bezerro de ouro, que era ali uma demonstração disso que a gente conversou, que é o sincretismo religioso. Eles, adorando o Deus verdadeiro, ainda assim entenderam por bem dar uma forcinha para Deus ali com um outro Deus que eles estavam criando. Esse sincretismo que hoje a gente tem visto acontecer e tem sido incentivado de tal forma. Então, o sincretismo religioso é isso, é uma fusão, uma mistura de elementos de diferentes religiões. Essa fusão pode incluir símbolos, pode incluir práticas, pode incluir crenças, valores, rituais e quaisquer outras coisas. Esse povo, que por conta de uma demora de 40 dias, acabou se esquecendo de Deus e buscando apoio espiritual em um outro Deus, em um ídolo, em um bezerro de ouro, é o mesmo povo que havia visto as pragas do Egito, havia sido resgatado do Egito. Esse povo viu Moisés abrir o Mar Vermelho, e diante dessa demora de apenas 40 dias, se viu abandonado. E entenderam que precisavam tomar alguma providência para que as coisas se resolvessem no tempo que eles entendiam que era melhor, e não no tempo de Deus. Ou então, no mínimo, o tempo de Deus não era o que melhor atendia à vontade deles. E eles então partiram para essa resolução alternativa dessa demora que eles entendiam que não era correta, que não era justa. Reforçando então, esse povo é o povo que havia visto o maná cair do céu. Esse povo ouviu a voz de Deus no Monte Sinai e construiu um bezerro de ouro. Embora não haja um consenso, na pesquisa que eu fiz, que não é também uma grande pesquisa, mas os estudiosos relacionam bezerros de ouro a um deus chamado Apis. Esse deus é um deus egípcio, e esse deus simbolizava, ou simboliza para aqueles que nele creem, força e proteção. Então, o povo que estava preso no Egito, e que foi libertado pelo Deus de Israel, foi buscar força e proteção em um outro Deus pagão, em um outro Deus alternativo, que eles julgavam que poderia ser melhor. E dizer que um outro Deus é melhor do que o verdadeiro Deus pode parecer pesado, mas é exatamente isso que eles pensavam. Esse Deus aqui vai agir melhor. E aí talvez você pensa, eu não faço isso, eu não construo bezerros de ouro, eu jamais acho que exista outro Deus ou outra qualquer coisa que possa me atender melhor do que o Deus verdadeiro. Eu não sou assim. Amém. Tomara. Que Deus abençoe. Que não sejamos assim. Jamais. Mas talvez aqui, a gente começa a perceber que pode sim haver algum tipo de fraqueza nossa nesse sentido. Há ainda aqueles que relacionam o bezerro de ouro ao deus Baal, que é um deus cananeu ligado à fertilidade. São as duas vertentes de interpretação para um bezerro de ouro que eu consegui encontrar. E estamos chegando aqui então naquela parte, em que vamos falar a respeito dos bezerros de ouro que são comumente construídos hoje em dia com uma nova roupagem. Está na moda a releitura, Está tendo releitura de desenho, está tendo releitura de filmes, o Rambo já não é mais tão violento, A Branca de Neve já não é mais tão bela, são várias releituras. E aqui a gente está fazendo agora uma releitura do bezerro de ouro. Esses bezerros de ouro de hoje em dia,
embora não sejam físicos e muito menos feitos de ouro, se a gente parte do pressuposto que está R$ 600 o grama, mais ou menos, fora o ourives, eles hoje aparecem como novas crendices, novas crenças que buscamos, ou que podemos acabar buscando, para acalmar um coração sedento por alguma coisa, e esse bezerro de ouro, intencionalmente ou não, ele está ocupando o lugar de Deus. Simplesmente porque para nós esse bezerro de ouro ele é visível, ele é palpável. A gente acaba se apegando a isso como uma forma de ter algo mais fácil de crer. E aqui, vendo que eu estou dentro do tempo, quando algo se torna palpável, quando algo se torna concreto, a gente tende a agir melhor, a gente tende a se conectar melhor com aquela coisa. E, realmente, você construir algo para você olhar, te traz uma proximidade com aquilo e te afasta de Deus. Ele não está aqui. Meu moleque estava juntando dinheiro para comprar um celular, e não juntava. De vez em quando ele comprava um lanche e desinteirava o dinheiro. Essa semana o celular que ele queria entrou na promoção, eu comprei. Falei, comprei, é meu. Você já tem tanto. Quando você me fizer o Pix da diferença, você pode pegar. Mas eu posso ir usando? Não. Está aqui. Estava na promoção, você vai pagar mais barato, mas você só vai usar a partir do momento que você me pagar. Faltam X reais, me faz um Pix, você pode usar. Ele resolveu no mesmo dia. Ele resolveu no mesmo dia. Ele mandou mensagem para as avós, para os avós, para as tias, para os tios, para o conhecido. Ele se ofereceu para lavar carro. Ele pediu para antecipar os presentes de dia da criança, falou que estava aceitando em dinheiro. Eu sei que, no fim das contas, ele está devendo um dia de serviço para o meu pai lá no sítio. E eu vou gastar mais de combustível para levar ele para pagar esse dia de serviço do que ele vai receber por esse dia de serviço. E o que meu pai vai pagar vale 800 vezes o que ele vai fazer lá, porque realmente foi só uma questão de aprendizagem. E 800 foi só um número, não tem nada a ver com valor em dinheiro, né? Mas vejam bem, ele precisou de algo mais concreto, de algo mais material, de algo que ele pudesse enxergar e tocar para se motivar. E nós construímos os nossos bezerros de ouro, talvez, dessa forma. Ou nós tratamos pessoas, ou eventos, ou coisas como verdadeiros bezerros de ouro, porque aquilo a gente consegue enxergar, aquilo a gente consegue ver, diferentemente de Deus, que depende única e exclusivamente da nossa fé. Qual pode ser o seu bezerro de ouro? Vamos lá. O primeiro bezerro de ouro dos tempos modernos é isso aí. Dinheiro, bens materiais e a sua carreira. A busca incessante por riqueza, a busca incessante por status. E não só com relação a você, mas talvez a valoração das pessoas baseada naquilo que as pessoas possuem. Talvez nós nos apegamos ao poder que alguém tem de nos ajudar e não ao poder de Deus. Talvez nós estejamos nos apegando a construir a nossa carreira, a construir a nossa riqueza, a construir as nossas posses como uma forma de suprir as dificuldades que a vida pode nos trazer. Não que isso seja errado, de maneira nenhuma. Não é nenhum tipo de apologia à falta de profissionalismo. Pelo contrário, temos que buscar o crescimento profissional e de maneira alguma eu estou dizendo que o dinheiro não é importante. O dinheiro não traz felicidade, não traz, mas traz muita facilidade. E isso ajuda de certa forma. Mas ele não pode ser o nosso bezerro de ouro. A gente não pode achar que o dinheiro, seja quanto dinheiro você tiver, vai tornar a sua vida melhor ou mais feliz, ou vai suprir a falta de um Deus verdadeiro. Outro bezerro de ouro moderno, a tecnologia, as redes sociais, a fama, as celebridades nas quais a gente aposta, a gente acredita. A busca por like, por engajamento, por validação. Não faz muito tempo, os adolescentes vão achar que faz muito tempo, mas não faz muito tempo que a gente tirava foto para a gente ver depois. Né? Que as fotos ficavam ali numa caixinha e que servia para quando vinha uma visita, a mãe desenterrar e mostrar as fotos para a visita. Era para a gente ver depois, sem foco, às vezes sem a cabeça, às vezes faltando alguém na lateral, mas as fotos eram feitas
para nós. Nós não tirávamos as fotografias para os outros, como é feito hoje. Uma foto mal tirada, ela atende perfeitamente para você poder lembrar melhor daquilo ali dali a algum tempo. Mas uma foto mal tirada não serve para ser postada na rede social. Então, às vezes, você está colocando aquelas pessoas que vão ver a foto como alguém que você precisa agradar verdadeiramente, como um verdadeiro bezerro de ouro. E não como Deus que você precisa agradar. Será que você não está substituindo os seus relacionamentos reais e o seu relacionamento com Deus por relacionamentos digitais? Será que você não está substituindo o seu relacionamento com Deus por mais algumas horas conectado, por mais algum tempo dedicado a melhorar como você está sendo visto pelas pessoas? Quantos, talvez até de nós, com certeza entre nós, não idolatra ou já idolatrou artistas, crendo no poder deles para mudanças, no poder deles de mudança de vida, de mudança de realidade social, de melhora de uma população, de melhora de toda uma vida, como se eles tivessem poder verdadeiramente para isso, e não Deus quem pode fazer isso. Será que a busca por essa vida conectada não está sendo seu bezerro de ouro? As suas opiniões, os seus pensamentos, o seu estilo de vida, será que não estão sendo influenciados por esses artistas, por essas pessoas, ou pela sua preocupação em agradar quem não tem nada a ver com a sua vida, ao invés de você estar sendo influenciado por Deus? Hoje de manhã, na EBD, o pastor Erickson falou que a gente tem que tomar muito cuidado quando traz essas opiniões fortes assim, porque às vezes a pessoa está começando a conhecer e pode achar que a gente está sendo muito radical. E ele me falou isso, ele falou, não para mim, mas falou lá na sala, né? Justamente, eu estava com esse texto na cabeça. E eu acho isso aqui muito forte. E eu balancei muito depois disso, mas não tinha o que fazer, né? O pastor Renato viajando, o texto pronto, eu na escala, eu falei, bem, o Espírito Santo vai mostrar para as pessoas o que eu estou tentando passar. Mas é isso, né? A gente pode estar baseando todas as nossas pautas, toda a nossa vida e todas as nossas decisões no que os outros vão pensar, no que o artista X disse, e não no que a gente tem que mostrar para Deus e no aquilo que Deus nos disse. Terceiro bezerro de ouro moderno, o culto ao corpo ou as aparências. Cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar do templo do Espírito é necessário, é um dever. Mas não o principal, ou ao menos não deveria ser. A obsessão estética não pode acabar culminando em uma negligência com o cuidado com a alma, com o cuidado com a parte espiritual. Não sei quem viu, mas eu vi umas caixas passando ali que parecia salgadinho. Parecia. Não sou bom de cheiro. Mas a sua dieta não pode te impedir de confraternizar com seus irmãos e comer uma coxinha de vez em quando, comer um bolo, principalmente um bolo. Vejam bem, o seu treino diário não pode te impedir, de repente, de passar uma tarde, como tivemos a oportunidade de passar, numa programação da igreja. Porque você precisa dormir bem, porque você precisa acordar no horário certo, senão você vai catabolizar, seja lá o que isso for. A sua preocupação estética não pode ser o seu bezerro de ouro, não pode ser a sua motivação. O intelectualismo e as ideologias também podem ser um bezerro de ouro que você criou para a sua vida. Não precisa levantar a mão, mas talvez alguém já esteja pensando assim, não é tão nada a ver essa questão do bezerro de ouro. Talvez eu tenha passado perto disso. As ideologias, colocar a razão humana acima da fé, idolatrar pessoas, endeusar pensadores, idolatrar políticos, endeusar filósofos, por conta de uma linha de pensamento ou de um ensinamento que eles passam, são verdadeiros bezerros de ouro moderno. Se você pauta as suas decisões, se você pauta a sua vida porque o político X, o filósofo Y, ou o pensador Z,
diz tal coisa, e não porque Paulo escreveu, inspirado por Deus, porque está na nossa Bíblia, você está diante de um bezerro de ouro moderno. Então, os bezerros de ouro modernos são todos os subterfúgios que criamos para substituir os planos e o tempo de Deus na nossa vida. E agora eu passo para o mais interessante, para aquele que eu gosto mais. Um bezerro de ouro muito comum. Astrologia e práticas esotéricas. Aqui a gente começa a arrancada da palavra de hoje. Quem aqui é do signo de... Não. Não. Eu costumo dizer que sou do signo de dinossauro, com ascendente em batata frita. Nessa hora as pessoas dizem que esse signo não existe. Eu respondo que, na verdade, nenhum existe e começa a conversa. Pessoas dependem de horóscopos para a tomada das suas decisões. Eles acreditam em energias. Quando eu digo eles, nós, seres humanos, acreditam em energias, acreditam em signos, acreditam em cristais. Isso não é uma crítica, irmão. Isso é uma constatação. Se você acha que um determinado cristal tem uma energia, que você pode depender a sua vida do poder daquele cristal, tudo bem. Ainda é um país livre para isso. Mas não é o que está na nossa Bíblia. Né? Se você mistura espiritualidade com rituais e crenças que não têm nenhuma ligação com o que Deus deixou para nós, tudo bem, você pode fazer isso. Mas isso não quer dizer que Deus aceite isso. Você pode achar que Deus está errado ao exigir que você siga a Ele e única e exclusivamente a Ele. Você pode. Mas você vai arcar com as consequências disso. Uma coisa é você acreditar que o clima, que a estação do ano, ou que a lua, influencia na lavoura, influencia na pesca. Outra coisa é você acreditar que, se você fechar um determinado negócio, ou assinar um determinado contrato em determinada lua, o seu negócio tem uma chance maior de prosperar. Entendem a diferença? Crer que a posição dos planetas e das estrelas define quem você é deixar de acreditar que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Crer que Mercúrio retrógrado pode influenciar em uma compra ou em um empreendimento é deixar de crer que Deus te fez como Ele desejou e que Ele domina a sua vida. Você, eu, quando fazemos isso, estamos nos esquecendo que tudo foi criado por Deus e que o mundo só se mantém de pé e funcionando porque esse mesmo Deus continua trabalhando, e não por um evento aleatório ou por conta do alinhamento dos planetas. Não é por isso que o mundo continua funcionando. Não é nisso que você pode acreditar. Você precisa destruir, se for o caso, esse bezerro de ouro. Em João 5,17, Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É isso que mantém tudo de pé. É nessa força, é nessa divindade, é nesse Deus que você tem que acreditar, não no alinhamento dos planetas. E eu quero frisar que essa crença distorcida, que essa criação de alternativas, de bezerros de ouro, ela é realmente muito incentivada modernamente. É bonito. Uma coisa é a tolerância religiosa. Outra coisa é alterar a nossa crença religiosa. Eu devo tolerar que o outro tenha uma crença diferente. Mas eu devo me manter firme na minha crença. E eu devo, quando tiver a oportunidade, mostrar a ele o porquê.
a razão, conscientemente, crendo que o Espírito Santo vai nos ajudar nesse momento, mas de uma forma centrada, racional. Olha, é por isso. Hoje, querem que nós acreditemos em diversas afirmações acolhedoras, mas mentirosas. Deus é um só. É uma afirmação muito acolhedora. Deus é um só. É acolhedora, é bonita, mas é mentirosa. Deus não é um só. Não é o mesmo Deus. Há vários deuses. Somente um que eu creio que é o Deus verdadeiro. Talvez algumas pessoas creiam que aquele outro Deus é o Deus verdadeiro. Isso é a crença deles e eu respeito. Mas a minha é de que só há um Deus verdadeiro. Então, Éder, você está dizendo que só o cristianismo está correto e que todas as demais religiões estão erradas. Pelo amor de Deus, para quem está na internet, pelo amor de Deus. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. A Bíblia diz que só o cristianismo está certo e que todas as outras estão erradas. Se você acredita na Bíblia, é nisso que você tem que acreditar. Se você não acredita na Bíblia, tudo bem. Veja a quem você está confiando a sua vida eterna. Pense a quem você está entregando a sua eternidade, talvez aos cristais, talvez aos orixás. E se você está tranquilo com isso, tudo bem. Eu creio que o cristianismo é o correto, até porque eu não estaria aqui se eu não acreditasse nisso. Vejam bem, por que eu digo que Deus não é um só? Porque a Bíblia mostra que Deus não é um só. Para os judeus, Jesus ainda não veio. Eles estão lá no Antigo Testamento. Eles estão esperando o Messias até hoje. Se o Deus dos judeus ainda não enviou o seu Filho, mas o Deus que eu creio enviou seu Filho, que não é o mesmo Deus, um tem filho e o outro não tem como ser o mesmo Deus. Seguindo, para os muçulmanos, Jesus não é filho de Deus, Jesus é um profeta. Aliás, nem é o melhor profeta, nem é o profeta mais importante deles. Então, não é o mesmo Deus. Para os hindus, há diversas divindades. Eles vivem um panteísmo, eles vivem um uma ideologia onde há vários deuses e não um único Deus triuno. Então não é o mesmo Deus, eles não creem no mesmo Deus que crê aquele que segue o cristianismo. Não é possível, então, a gente ir ao mesmo tempo para cima e para baixo, para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Ao mesmo tempo não dá. Se não é possível acreditar em um Deus que enviou o seu Filho e ao mesmo tempo acreditar que esse mesmo Deus ainda não enviou o seu Filho, seria acreditar que ao mesmo tempo eu consigo subir e descer. É fisicamente impossível você crer nisso. Assim como é fisicamente impossível ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. E eu não estou falando de política. Sabendo que não é possível crer em vários deuses, e sabendo que, sim, existem crenças em vários deuses, hoje você precisa, talvez você precise decidir em quem você vai confiar a sua eternidade. Quem vai decidir a sua vida eterna? Os cristais? O horóscopo? Os signos do zodíaco? É uma escolha muito simples, escolher a quem você vai confiar a sua eternidade, mas de consequências muito sérias. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há dois caminhos, não há possibilidade de você ser salvo senão por Jesus, caso você seja alguém que crê no cristianismo. Sempre partindo desse pressuposto. Em 1 Reis 18, de 19 a 21, diz: agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor
é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Se o Senhor é o seu Deus, siga o Senhor. Se Baal é o seu Deus, siga Baal. Se você crê em Deus como seu Salvador, creia nisso e viva dessa maneira. E se você acredita nos signos e nos cristais, por exemplo, nos orixás, ou em qualquer outra crença, que eu não estou desmerecendo, só estou deixando firme que não é possível seguir as duas ao mesmo tempo. Entregue, então, a sua salvação e a sua eternidade a essa outra crença. Porque o que nós vemos aqui é Deus, através de seus profetas, dizendo: siga o Senhor, seu Deus, ou siga a Baal. Não é possível seguir os dois. Essa passagem do Antigo Testamento aqui ainda, é quando Elias está demonstrando que essa escolha deve ser feita. Acabe foi desafiado a reunir todo o povo no monte, ali estavam profetas de outros deuses, e Elias disse: se o Senhor é Deus, siga a Deus. Não dava para seguir a Deus e a Baal naquele momento. Não dá para seguir a Jesus e a energia dos cristais. Não dá para seguir a Jesus e as simpatias por prosperidade. Não dá para seguir a Jesus e condicionar as decisões da sua vida ao alinhamento dos planetas ou aos signos. Vou dando alguns exemplos aqui, então, apenas como caráter pedagógico, apenas para a gente entender, e que não é nenhum tipo de crítica. Está na internet, está gravado, a gente fica preocupado em deixar isso bem frisado, né? Mas vejam bem, a intenção é só mostrar a diferença. E estou amparado ainda na liberdade de crença do artigo 5º, inciso 7º, de que eu posso crer e posso ter a consciência que eu quiser. Então, por exemplo, Iemanjá aceita que você creia nela e em Deus, no nosso Deus. Para ela, tudo bem. Que você creia nos cristais, está tudo bem. Os candomblecistas, aqueles que têm crenças politeístas, os espíritas, eles não têm problema nenhum com essa crença em vários. Eles aceitam. Mas Jesus Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo, não aceita. Ou você segue a Ele ou você segue a Baal. É uma decisão simples, mas de consequências muito sérias. Enquanto somos incentivados a acreditar que podemos ter o Deus do jeito que quisermos, aquela religião self-service em que você faz o que você acha mais interessante, deixa de seguir aquilo que você não se importa tanto, nós vamos sendo afastados da crença verdadeira. Não é nisso que nós podemos crer. Todos nós somos filhos de Deus. Outra frase que aquece o coração. Não somos todos filhos de Deus. Nós não somos todos filhos de Deus. É uma frase bonita, é uma frase dita para trazer as pessoas para perto, mas é uma frase mentirosa. Somente são filhos de Deus aqueles que creem verdadeiramente nele, que o seguem e que entregaram a sua vida a ele. Se você entrega a sua vida, se você entrega as suas decisões a outros deuses, se você entrega a sua eternidade a outras crenças, e se você, por exemplo, acredita que ter um elefante de porcelana com a bunda virada para a porta de entrada vai te trazer sorte e prosperidade, você não crê no Deus verdadeiro de Israel. É pesado, né? Mesmo tentando deixar um pouco mais leve, eu lembro do pastor Erickson falando: gente, com calma. E ele nem está aqui. Não sei se isso é melhor ou pior. Estou com o celular no não perturbe. Vai que toca. Então, veja bem, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos criados por Deus, mas é uma escolha nossa nos tornarmos filhos de Deus. Em João, 1 João, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos, não eram filhos de Deus, enquanto nele não creram. Talvez você não seja filho de Deus, se nele ainda não crê. Serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, filhos de Deus são aqueles que receberam a Deus. Quando eu falei aqui do elefante, foi só um exemplo. Pode ser outras coisas. Há muitas outras coisas.
Há muitas outras simpatias, outras crenças, né? De certa forma, apesar de todo o nervosismo, eu estou feliz de ter essa oportunidade de falar disso aqui, porque de repente você vai ter uma mudança de pensamento agora. De repente agora você vai confiar a sua eternidade a quem realmente pode fazer algo por ela, a quem realmente pode te salvar. Outra frase muito bonita, que também aquece o coração, que também tranquiliza todo mundo. O importante é acreditar. A minha igreja sou eu e Deus. É bonito? Sim. É correto? Não. Não é isso que Jesus ensina. A igreja é um corpo. O corpo funciona muito bem em harmonia. A brasa longe do braseiro apaga. A mão arrancada do corpo apodrece. Você tem como parte, como órgão, como parte desse corpo, você tem que estar junto ao corpo. Ou apodrece. Nós somos um corpo do qual a cabeça é Cristo. Não podemos cair nessas ladainhas e nessas mentiras. Se você não acredita nisso, então você não acredita nessa palavra bíblica. Se você não acredita que o cristianismo é a escolha correta, tudo bem, mas isso vai trazer consequências para você. Mais uma vez, em quem ou em que você está confiando a sua eternidade? São 5 as grandes vertentes da fé. Porque o pessoal, tem a igreja metodista, a igreja batista, a presbiteriana, a católica. Todas são cristãs, basicamente, né? São 5 grandes vertentes: cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e budismo. Então, todas as evangélicas que a gente conhece e a católica que creem em Cristo são cristãs. São essas 5 grandes vertentes. E eu não estou dizendo que a salvação depende dessa ou daquela igreja, dessa ou daquela religião. Católicos, evangélicos, os protestantes, somos todos cristãos. Todos cremos que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, ou pelo menos deveríamos crer nisso. O que eu estou dizendo é que a salvação vem pela graça, a salvação vem de Deus, a salvação vem da morte e do sacrifício de Jesus, única e exclusivamente da morte e do sacrifício de Jesus na cruz. Aliás, de todas essas 5 vertentes, o cristianismo é a única vertente que prega que a salvação vem única e exclusivamente pela graça. Ela é condicionada única e exclusivamente à aceitação. Somente no cristianismo a salvação eterna é condicionada única e exclusivamente à aceitação do sacrifício de Jesus. Somente no cristianismo você é salvo, você não se salva. Qualquer uma outra das quatro grandes vertentes, o judaísmo está esperando ainda a vida do Messias, eles têm muitas regras para seguir, e as outras 3, há uma necessidade de obra, há uma necessidade de esforço, então no fim há uma necessidade do seu mérito para se salvar. Enquanto que no cristianismo não há necessidade de mérito nenhum, você é salvo. É claro que há distorções, há interpretações, há muitas divergências em tudo. Porém, Romanos 3:28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O mais conhecido, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No versículo seguinte, segue dizendo que nós somos salvos para as boas obras, e não pelas nossas boas obras. Tenho tempo. Tem uma pequena divergência. A Igreja Católica, por exemplo, no último concílio, no Concílio de Trento, que foi entre 1545 e 1563, convocado depois da Reforma Protestante iniciada por Lutero, há uma pequena dissidência entre eles, minoritária, que tem Maria como co-salvadora. Mas mesmo os católicos creem que a salvação vem de Cristo Jesus. A salvação.
Essa corrente de que Maria seria uma co-salvadora é pequena, é minoritária, é um pensamento menor entre eles ali, mesmo entre eles. O que predomina é que Jesus é quem salva. Ainda entre os católicos há uma divergência se você precisa de boas obras para manter a sua salvação, mas, como o pastor Erickson disse, né? Pregar de terno ou pregar de camiseta não faz muita diferença, o importante é a palavra. Se tem que manter a salvação com obras depois, eu não sei, mas a salvação até para eles vem por Cristo Jesus, segundo esse último concílio de Trento. Isso aqui eu não ia falar, mas como vocês estão com uma cara boa... tá aqui, ó. Falo disso, ver se estão com cara de que estão perdidos. Pois é. Caminhando então para o final, irmãos. Falando com você que já entregou a sua vida para Jesus. Se você já entregou a alegria, já experimentou a alegria e o prazer de viver sob o manto de Deus, se você já viu Deus agindo na sua vida como o povo de Israel viu, não construa bezerros de ouro como eles fizeram. Jesus deve ser seu único e suficiente Senhor e Salvador. E o foco para você que já entregou a vida para Jesus é nas palavras suficiente Senhor. Ele já te salvou. Esqueça as simpatias, esqueça as outras crenças, esqueça as mandigas, seja firme para não ser influenciado por isso. Lembre-se que as consequências para aqueles que construíram o bezerro de ouro lá atrás foram muito sérias. Não crer plenamente, questionar, querer fazer as coisas do seu jeito pode te custar muito caro também. Moisés apontou para a Terra Santa, para a Terra Prometida, mas não entrou. Não estou dizendo que você vai perder sua salvação, por favor, está gravado. Não é isso. Mas pense que Jesus Cristo, que Deus é o seu suficiente Senhor. Entenda definitivamente que Ele é o seu suficiente Senhor e que as suas decisões, a sua vida deve estar pautada naquilo que importa para Ele. Agora, para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, para você que não escolheu Jesus ainda, faça isso o mais urgentemente possível. Ainda que eu tenha dito aqui 832 vezes que não há problema nenhum em você crer em outra coisa, e realmente, do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista de liberdades, realmente não tem problema nenhum você crer em outra coisa. Mas, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que provavelmente você está buscando aqui, faz muita diferença. Se você pretende manter seus hábitos ou suas crenças nessa nova fase, né, em que vivemos, onde tudo pode, onde tudo é conciliável, tente lembrar daquilo que a gente conversou hoje. Né? Perceba que quando você está escolhendo isso, você está escolhendo não seguir verdadeiramente ao Deus ao qual nós servimos aqui no cristianismo. Então, para você, a mesma frase tem duas palavras mais importantes. Jesus deve ser o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, o seu foco deve ser nas palavras único e Salvador. Ele, somente Ele é quem pode te salvar, conforme o que está escrito na Bíblia que nós acreditamos, na Bíblia que nós cremos. Se você não acredita no que está na Bíblia, se o que está escrito aqui na Bíblia para você tem o mesmo valor do que está escrito em qualquer conto, qualquer romance, eu não consigo te ajudar. Mas se você acredita que Deus existe, se você crê em Deus, você tem que também necessariamente crer no que Ele deixou escrito para você. Crer que Ele existe é fácil. Crer que Ele deixou a Bíblia para nós é um pouco mais difícil. E seguir aquilo que a Bíblia determina é mais difícil ainda. Mas é bem mais fácil do que a exigência das outras religiões. A salvação aqui é única e exclusivamente pela fé. A salvação é uma graça, é um presente. Então, confie a sua eternidade, confie a sua salvação a esse Deus. Vamos orar? Pai, é com muita alegria, com grande temor que estamos aqui diante de Ti, Pai. E esteja agora, nesse momento, trazendo a nós a reflexão necessária a respeito dessa palavra que o Senhor preparou, Senhor. Espero que tenha sido usado
que tenha sido produtivo essa noite para o crescimento da Tua obra, Pai. Para aqueles irmãos que já entregaram a vida para Jesus e que entenderam que deve seguir a Jesus, que essa palavra tenha sido uma forma de aclarar cada vez mais, de tornar mais cristalino esse entendimento de que o Senhor Jesus é o nosso único, suficiente Senhor, além de Salvador. Que possamos viver daqui em diante cada vez mais pautados na Tua palavra. E, Senhor, nesse momento, aquelas pessoas, você que está aqui nos acompanhando, seja presencialmente, seja pela internet, se você ainda não havia ou ainda não entregou a sua vida para Jesus, entenda que essa é uma necessidade urgente. Não há tempo a perder. Você precisa entregar a sua vida verdadeiramente a Deus, depender única e exclusivamente dEle, que Ele seja o seu único Senhor e Salvador, que a sua eternidade seja confiada ao Deus verdadeiro, que a sua eternidade não esteja baseada em outras crenças, em outros desvios, em outras finalidades. Sabemos que o Senhor, Pai, é aquele único responsável por nos salvar através do sacrifício do Senhor Jesus. E se você entendeu isso agora e de repente tiver algum tipo de dúvida, procure alguém aqui da igreja para conversar, Pai. Traga a essas pessoas o entendimento, é o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.